Queridos pais e graça, mais uma vez, hoje nós vamos estudar acerca da oração, tá certo? Algumas pessoas têm dúvidas ainda sobre a oração e nós vamos estudar a palavra do Senhor nesse momento sobre a oração. Tá bom? Então você pode compartilhar essa palavra, essa aula com quem você quiser, tá bom? Quanto mais pessoas escutarem, mais pessoas saberão que verdadeiramente é oração. Meus irmãos, quais são as dificuldades que nós encontramos hoje? São pessoas que não conhecem a oração, o poder que Deus nos deu através da oração. E o que eu quero lhe dizer logo de primeira, logo de cara, para te dar um choque espiritual, é que o problema da oração não está na oração, mas em quem está orando e como está orando. Tiago disse que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, mas tem que ser justo, tá certo? E justo aqui é uma palavra que tem um sentido amplo. Por que tem um sentido amplo? É chamado de ambiguidade, que ela tem dois sentidos ou mais. Qual é o sentido de justo, então, quando o Tiago diz a oração de um justo pode muito seus efeitos? Primeiro, tem que ser um crente orando, tá certo? A oração de um crente pode muito seus efeitos. Segundo, o crente tem que estar sendo justo naquele momento, para que a oração surta efeito. Porque o Tiago está falando ali de uma oração que pode curar a vida de alguém. Então, para você curar a vida de alguém, você tem que estar curado e tem que estar santo, buscando o Senhor. Então, naquele contexto. Então, só para você ter uma ideia do que é oração. Então, eu vou mostrar para você na Bíblia, cronologicamente, não vou mostrar todas as orações da Bíblia, né, irmãos? Porque fica muito grande a aula, o povo reclama. Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho uma hora para ficar escutando, 2 horas, 3 horas. Bom, então você vai ter que dividir essa aula em vários tempos aí para você assistir, porque eu vou gravar um conteúdo que seja relacionado à palavra do Senhor. Se você não tem esse tempo de estar estudando hoje, agora, mas com certeza amanhã você tem, depois você pode assistir 10 minutos, 15, 20. Aí é com você e Deus, mas a iluminação, quando ela vem, eu não posso me reter aqui, me deter em 20, 30 minutos. Para mim, 20, 30 minutos não dá nem para você começar a expor a palavra, a ensinar a palavra, quanto mais ministrar. Eu vou ministrar para vocês a palavra aqui. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, não tenha preguiça em estudar a palavra do Senhor. Coloque seu celularzinho aí no canto, sua caixinha, baixe esse áudio dessa aula, coloque no YouTube, na TV, e vá fazendo suas coisas e vá escutando a palavra, irmão. Vocês não fazem isso com não vou nem dizer o nome do cidadão, um certo rapaz aí, né, que todo dia fica nas casas aí encebando, né? Então, dá para vocês fazerem com a palavra séria, né? Então, a primeira oração da Bíblia que nós encontramos é a oração de Adão junto com Eva. Em Gênesis 3, né? Todo mundo conhece essa história, se não conhece é porque nunca leu a Bíblia, dos versículos 8 a 13. E qual é o contexto da oração de Adão? Adão é aquele que recebe a palavra do Senhor no início, dizendo não coma. Adão é quem transcreve para Eva não coma, porque Eva ainda não era nascida quando essas palavras foram ditas a Adão. Eva não tinha sido criada, inventada, dada a Adão. Então, Adão é o primeiro homem que tem um contato com Deus. Depois, o homem Eva, homem aqui no sentido de humanidade, Eva, no sexo feminino, ela é apresentada a Adão como sendo a mulher que veio dentro das suas próprias, da sua carne, do seu sangue. A primeira mulher, a mãe das mulheres, né? Eva significa mais ou menos isso. Então, ela não tem contato direto com Deus a primeira vez. Mas depois que ela já existe, não é mais só uma possibilidade na mente divina, mas ela é alguém, um ser vivo, tirado de Adão,
ela recebe a visitação de Deus. Então ela recebe a visitação de Deus. Recebendo a visitação de Deus, todos os dias, na viração do dia. Então agora ela já tem consciência do que pode e do que não pode comer. Não só pelo que Adão diz, mas pessoalmente. Porque Deus, quando ele desce ali, ele não desce só para rever o que Adão está fazendo de bom. Veja que quando Deus conclui a sua obra, ele diz, é bom. Quando ele faz o homem, ele diz, muito bom. Mas ele não diz que tudo que Adão faz é bom. Ele não diz que o nome que Adão colocou é bom, é perfeito. Porque Deus está interessado na obra própria sua, não na obra que o homem está fazendo. Tá certo? Então o compromisso de Deus ali é com a sua obra, não com a obra que o homem está fazendo. Então você vê que Adão está trabalhando, fazendo a parte dele. A serpente aparece para Eva, conversa com ela, ludibria Eva, engana, mente, oculta a verdade, diz somente uma parte, diz somente aquilo que Eva quer escutar, distorce a palavra do Senhor. Deus diz, não coma, porque você morre. Certamente morrerás se comer. A serpente vem e diz, certamente não morrerás se comer. Mas é porque Deus sabe que você se tornará igual a ele, sabendo o bem e o mal. E é verdade, essa parte é verdade. Ele se tornará igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Mas ela imaginou que na sua inocência, Eva imaginou que bem e o mal seriam uma escada. Primeiro você vai conhecer o bem, depois você vai conhecer o mal. Mas se não existe mal, ela não sabe o que é bem. Porque eles vivem numa plenitude, não tem nada de errado. Então eles só conhecem um lado da história. Tá certo? Eles não sabem o outro lado. Então o conhecer, o saber, o bem e o mal aqui, que a serpente quis dizer para Eva, é que a partir da agora ela seria igual a Deus. Mas não, ela não expõe a verdade dos fatos. Ela diz que terá conhecimento igual a Deus. Quer dizer, onde começa o bem e termina e começa o mal. É mentira, só Deus pode saber disso. Tá certo? Então Jesus, quando estava conversando com os fariseus, lá pelos capítulos 6 de João, a seguir, à frente, os fariseus diziam, olha, como é que você diz que é o Cristo, que é o pão que desceu do céu, que é Deus, que é rei, que não sei o que e tal. E eles pegavam pedras para apedrejar Jesus. Eles queriam precipitar Jesus no abismo, jogar Jesus da montanha, matar Jesus. E Jesus disse, olha, vocês não têm pai por Abraão. Você não tem pai por Abraão nem Moisés. Porque Moisés e Abraão viu o meu dia, profetizou sobre mim. E vocês querem me matar. Como é que vocês são filhos de Abraão? Aí disseram assim, não falamos que ele tem demônio? Ele disse que nós queremos matá-lo, mas eles estavam com pedra na mão, irmão. Uma pessoa que está com pedras na mão quer fazer o que com o outro? Afagar? Aí Jesus disse, está vendo? Vocês têm por pai, não Abraão nem Moisés, mas o diabo. Porque o diabo, ele é homicida, ele peca desde o princípio, porque ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade, e vocês são filhos do diabo, porque vivem na mentira. Quer dizer, Jesus vendo a intenção do coração deles de matar Jesus, e eles batendo testa dizendo que Jesus tinha demônio, que ele estava supondo coisa errada acerca deles. Mas Jesus conhecia o coração. Tá entendendo, irmãos? Então, conhecendo Deus, o coração da criatura que ele tinha acabado de fazer, ele cria essa proibição para que Adão não comesse. E transcreve isso para Eva, conhecendo o coração deles. Nesta questão de conhecer o coração, Deus também sabe.
de acordo com todas as possibilidades que ele criou, aquele ser, nós. Ele sabe também, na sua presciência, todos os caminhos possíveis e imagináveis por onde Adão poderia tomar qualquer decisão diante de qualquer atividade maligna. Isso quer dizer que Deus sabe todas as possibilidades que um homem pode tomar diante de uma tentação. Ele vai olhar assim, ele pode pensar assim, ele pode desistir, ele pode caminhar por aqui, ele pode resistir a isso, ele pode fugir disso. Ele sabe todas as possibilidades. Isso é chamado de presciência de Deus. É um pré-conhecimento. Prever. Visão prévia. Sabe? Premonir. Premonição. Ver o futuro. Isso é Deus. Deus, ele é atemporal, ele sabe tudo o que pode e deve e vai acontecer. Tá certo, irmãos? Ele sabe todos os finais que vão acontecer. A nível de curiosidade, vocês que estão aí assistindo, quando estiverem assistindo aquele filme dos Vingadores, presta atenção no Doutor Estranho, quando eles vão lutar contra Thanos. Ele se assenta lá numa rocha, faz o sinal dele de prever o futuro, se assenta, abre os portais e ele começa a viajar no futuro. Todos os futuros possíveis e imagináveis em que eles pudessem vencer Thanos. E ele fala lá a quantidade de futuros. Não sei quantos milhões de futuros eu fui. E finais. E nós só podemos vencer em um. E alguém chega e diz, tomara que seja esse, né? Então, aquilo ali é uma analogia às coisas futuras, ao que um profeta pode prever no futuro, mas ele não pode mudar o destino. Entendeu? Essa é a questão do Doutor Estranho. Ele não pode mudar o destino, porque ele está ali na qualidade de alguém que prevê, que vê, que olha, que mostra, olha, vai acontecer isso e isso. Agora, esse é o final. Se você tomar essa decisão, vai acontecer isso e isso. Então, aquilo é uma analogia a Deus. Porque é Deus quem mostra. Olha, é o seguinte, está aqui a árvore. Você pode comer de todas, menos esta. Vou isolar essa aqui você não mexe. Porque no dia que você comer, só vai dar problema. Você vai morrer. No mesmo dia, você não vai morrer depois. Você morre no primeiro dia. E a morte aqui é a separação de Deus. Certo? Por isso que Paulo disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando Adão e Eva eles comem juntos, a mulher tirou, comeu, não aconteceu nada. Mas quando ela dá para o marido, foram abertos ambos os seus olhos e descobriram que estavam nus. Ó, descobriram que estava. Veja. Quando o diabo oferece a Eva o comer, ele diz o seguinte: se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Sabendo, ó, veja, você vai começar a saber igual ele sabe. Mas em vez de Eva e Adão e Eva conhecerem a Deus, como eles começaram a conhecer? A si. A sua pequenez diante do Criador. O estado de estar nu é isso. É conhecer a distância que há entre a criatura e o Criador. E Deus queria evitar isso. E o que distancia a criatura do Criador é a desobediência. Isaías 59. Não é Deus que se distancia de nós. Somos nós que colocamos um véu na frente. E ele não tem como nos ver. Quem me ouve diz amém. Os que estão me assistindo também diz amém. Amém, né? Todo mundo me assistindo, certo? Pronto. Então eu vou colocar a minha mão na frente da câmera. E a partir de agora, você vai me ouvir. Mas você não vai poder me ver. Veja. Quem colocou este véu à frente, esta mão à frente, fui eu. Não foi vocês do outro lado aí, fui eu. Eu que coloquei o véu à frente.
Então eu me distanciei de vocês. Tá certo? Então quando o homem peca, ele continua escutando a voz, mas ele não tem mais a presença, porque o véu foi posto. Ele não pode encontrar a Deus com vergonha, porque Deus é verdade. Ele não pode ver Deus em pecado, porque Deus é santo. Então, as coisas que ele comete no erro distanciam ele da presença de Deus cada vez mais. E se não for a intervenção divina, Adão jamais vai se encontrar com Deus de novo. Porque a cada dia que passa, o pecado aumenta, o erro aumenta, a vergonha aumenta e a pessoa vai cada dia mais se distanciando de Deus. E você deve ter conhecido ou conhece alguém assim, que já esteve próximo de Deus, já esteve do lado de Deus, mas infelizmente essa pessoa se afastou de Deus, mas não saiu do jardim. Continua sendo crente, mas um crente morto em pecado dentro da igreja. E aqui vai a oração de Adão e Eva. Veja, a primeira oração de Adão e Eva é depois de pecar. Mas quem chama Adão para uma conversa é Deus. Onde estás, Adão? E ele repete. São duas vezes. Adão, Adão. Onde estás? E ele diz, olha, Senhor, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Veja, eu escutei a sua voz soar. Quando sua voz soou, quando eu escutei o barulho da sua voz, o que acontece? Na sua tela aí. Ouvi a tua voz no jardim. Quando ele escuta a voz no jardim, o que acontece? Primeira coisa que acontece no coração de Adão, o que é? Temer. Eu escutei sua voz, mas eu temi. Não parece a oração de Abacuque? Ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Na ira, lembra-te da misericórdia. Veja que Abacuque está fazendo uma alusão à voz de Deus soando no jardim na visitação da ira. Nós vamos chegar na oração de Abacuque. Você vai ver que Abacuque ele repete introspectivamente, lógico, a oração que é feita por Adão. Noel, mas aqui Adão não está orando. Está sim. Está sim. Adão está confessando o seu erro. Adão está confessando, certo? Que ele não pode mais olhar para Deus. Versículo 10. E ele disse, Gênesis 3:10. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha que coisa tremenda. E aí Deus vai perguntar para ele no versículo de número 11. E Deus disse. Deus não disse quem lhe disse que estás nu. Deus disse quem te mostrou que estavas nu. Nu é a qualidade do ser humano. Diante de Deus, todas as coisas são nuas e patentes. Mas Deus não queria que o homem tivesse consciência da pequenez que ele é, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Não era para ter necessidade dele descobrir que havia nele, não vou dizer imperfeição no sentido de Deus fazer alguma coisa errada, mas que ainda necessitava de muitas coisas para ele se tornar realmente mais ainda parecido com Deus. Ou tu acha que assim como Deus preencheu os céus e a terra, que a terra começou sem forma e vazia. Ele começa desenhando a terra, olha assim, o quadrado e tal,
o sol em cima, a lua e tal, sem forma e vazia, escuro, e depois haja luz, ele vai preenchendo. O homem também é uma construção de Deus, e ele vai ir preenchendo aos poucos até chegar à estatura de varão perfeito, que é a estatura do Cristo. Mas antes que isso acontecesse, o que é que o diabo fez? Vou mostrar para ele que ele está nu. Então, para que ele pudesse descobrir que estava nu, ele tinha que quebrar a palavra de Deus. E como é que ele quebra a palavra de Deus? Desobedecendo a ordem direta do não. Que nem sempre o sim é coisa de Deus, né? Então, quando ele quebra o não, o que acontece? Ele descobre que está nu. Ele já estava nu, mas inconscientemente não havia nenhuma dúvida em relação a ser imagem e semelhança de Deus. Agora, ele já tem dúvidas. E aí no versículo 11 Deus diz: quem te mostrou? Não é quem disse, é quem te mostrou. Você está com a Bíblia aí? Abra. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore. Quer dizer, o único motivo pelo qual, ou a única possibilidade que haveria de você descobrir que estava nu era comer da árvore que eu te disse que não comesse, que eu te ordenei que não comesse. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Bom, aí eu já tenho aula gravada aqui sobre todos os capítulos de Gênesis, né? Todos os capítulos de Gênesis. Tem umas aulas gravadas aí, então não vou explicar a situação de Adão e Eva. Mas eu dei esse rodeio para mostrar para vocês como é que começa a oração. Tá? Então, essa oração de Adão e Eva aqui é uma oração de confissão. Não é uma oração formulada. Senhor, meu Deus, meu Pai. Não é isso. Mas a primeira intenção do coração de Adão é confessar o erro. Embora depois ele vai procurar subterfúgio para mostrar que não caiu só, que não errou só. Mas a primeira intenção do coração de Adão aqui é mostrar o erro. Olha, Senhor, eu errei. E eu vou mostrar para o Senhor. Olha, veja. O que é que Adão faz primeiro? Primeiro, ele explica que continua escutando a voz de Deus da mesma forma. Esse é o primeiro passo. Quando alguém peca, erra, pecou, você acabou de pecar, você acabou de errar, você tem que confessar: olha, Senhor, de acordo com a sua palavra, eu acabei de errar. Eu acabei de pecar, eu pequei. A sua palavra, a sua voz, a sua Bíblia me diz que agora eu estou ouvindo sua voz me dizer que eu acabei de pecar. Isso é uma confissão, irmão. Eu ouvi a tua voz no mesmo lugar onde eu pequei, no jardim. Adão não deixou para ouvir a voz de Deus quando tinha sido expulso. Adão acabou de escutar a voz de Deus. Assim que Adão peca, glória a Deus, que a sua consciência abre-se, tá? Que não era para ele ter consciência, era para ele ter inocência. Consciência é a ciência do que está dentro da árvore, que não era para ele comer. Tá? A árvore da ciência, não é a árvore do conhecimento apenas, é a árvore da ciência do bem e do mal. Então, agora ele é consciente, mas ele era inocente, quer dizer, sem ciência, sem turbação, sem preocupação. Agora não, agora ele é consciente, agora ele sabe que alguma coisa ele fez de errado. Ainda não sabe bem o que é, qual o resultado que vai dar aquilo. Porque não havia ninguém morrido ainda. Não existia morte para a pessoa ver. Então ele não sabe qual vai ser o resultado, mas Deus já sabia.
Aí ele diz, e temi. Ele não sabia o que era temer. Então é o primeiro homem, a primeira queda, o primeiro erro, o primeiro pecado, é o primeiro tudo aqui, irmão. E quem nunca cometeu o primeiro pecado, né? O primeiro erro, a primeira queda, o primeiro deslize, o primeiro vacilo. Talvez eu esteja pregando aqui, ensinando para alguém que acabou de cometer um erro, um vacilo. Talvez toda vez que você cometer um vacilo, você vai precisar voltar aqui para estudar essa aula. Talvez você esteja baixado o áudio aí, esteja escutando, sei lá, no seu carro, no seu Uber, na sua moto, no seu fone do ouvido, glória a Deus, e você acabou de cometer um deslize. E eu quero dizer para você, não se desespere, meu irmão. Deus continua no jardim te esperando. Oh, glória. Ele não vai sair do jardim. Aproveite enquanto você não é expulso do espaço que está. Confesse o seu erro, confesse o seu pecado. Dá tempo. Veja que Deus não vai expulsar Adão e Eva sem primeiro resolver o problema do pecado. Ele vai dar uma consequência. Você vai sofrer consequências. Mas, entre aspas, só vai sair para receber a penalidade, a consequência fora do jardim, depois que resolver a pendência com Cristo, com Deus. Então, quando você confessa, Deus é fiel, irmão, para poder perdoar. Mas veja que Adão, ele vai falar sobre a voz. Eu ouvi a tua voz no jardim. Veja. No mesmo lugar, eu estou escutando o Senhor agora. Que coisa poderosa isso. Você pode escutar o Senhor nessa hora falando contigo. Primeiro princípio da oração é a confissão. Saber onde você está, o que você fez, quem está do seu lado. Algumas pessoas quando erram, a primeira pessoa que ele lembra é de Satanás. Satanás me derrubou, Satanás... Nada disso. Já caiu, foi o diabo, foi deslize seu, problema. Permissão de Deus não, irmão. Que pecado, permissão de Deus não existe não. Não tem isso não. Vem pra casa, tive uma briga no meu casamento, tudo é permissão de Deus. Negativo. Não leva pra esse lado não. Tá certo? Permissões de Deus são provações, né? Provações que Deus permite para provar a fé do crente nele. Provações. Safadeza não. Vem pra cá brigar com a mulher, bater em fulano, roubar, mentir, enganar e dizer, não, Deus permite tudo. Sim, permite tudo, beleza. Ele está permitindo, beleza, ele lhe deu uma certa liberdade de escolha. Arbítrio você não tem. Você não tem livre-arbítrio, irmão. Para você ter livre-arbítrio, você tinha que saber a hora que vai dormir, a hora que vai acordar. E nem isso você sabe. Você só pode acordar se Deus quiser que você acorde. Você só pode respirar daqui a 1 minuto se Deus quiser que você respire. Então você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Então você não é livre, você não tem esse arbítrio. Mas você pode escolher agora o que pode determinar aqueles 10 segundos. Certo? Aprendeu? Prestou atenção? Então, pois bem, então não vem pra cá dizer, não, foi permissão de Deus. Por aí não. É por aí não. Quando Adão peca, Adão diz, a mulher me deu. Foi entre nós aqui, o erro foi entre nós. Entre mulher e marido. E a mulher diz assim, sim, quem foi que colocou desavença entre você e seu marido? Olha, foi a serpente. Veja, não tem nenhum aqui dizendo que foi Deus que permitiu essa descaração toda deles, não. A ordem de Deus foi não faça. Tá entendendo? Ou tá difícil entender que quando você erra, você peca, você cai, só pode ter sido de 3 formas. Primeiro, você mesmo, por descaração sua, ou por deslize, ou por não prestar atenção na palavra, ou sei lá pelo quê. A pessoa que está do seu lado, que lhe induziu, ou o diabo. Porque você tem 3 inimigos mais fortes. São vários, mas 3 são os mais fortes. A carne, o diabo e o mundo. Deus não é seu inimigo. Ele não vai colocar à sua frente uma tentação que você não possa escapar. Certo? Muito pelo contrário. Ele disse, não chegue perto daquele negócio ali. Você tem um mundo inteiro aqui para fazer. Você tá entendendo?
Às vezes, por exemplo, acontece muito com jovens, da juventude, o cara tá lá assistindo um negócio que não deve. Ele diz, mas meu Deus, eu tô aqui de novo. Peraí. Mas aquele negócio ali é só um. Você tem um celular, que se você deixar ele em cima da mesa lá, ele não vai até você para lhe mostrar nada. Você tem um computador, um notebook, um tablet, que se você deixar ele isolado lá fora da tomada, ele não vai atrás de você para dizer nada. E você tem um mundo inteiro, filho de Jesus. Você tem um mundo inteiro para escapar daquilo. Você tá prestando atenção no que eu tô dizendo? Ah, eu tô escravizado por esse vício aqui. Experimente sair daquele lugar nos dias e horas que a vontade vem, e tu perceberá que o diabo que estava ali foi resistido por você. Ele vai sair fora, ele vai inventar outra coisa, mas ali você não cai mais. Então o segredo para não cair na tentação é sair do lugar. Veja que quando Adão e Eva pecam, ele sabe que se permanecer ali naquela vassube que deve sair, se ele deixar Adão e Eva ali no jardim, eles vão comer do fruto da vida. E um abismo vai chamar outro abismo e eles vão viver eternamente em pecado. E sabe lá mais Deus o que eles poderiam fazer. Então Deus retira a força daquele espaço. Tu acha que Adão e Eva gostaram de perder a mamata? Tu acha que eles gostaram na nequindova, sub, né, que levasse? Tu acha que eles gostaram, foi? Não! E não é para gostar mesmo, não. Arrancar, sair, tirar, é perder, irmão. Mas Jesus disse, aquele que amar sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluia! Então você tem a oportunidade hoje de escapar disso. Como? Mude a rotina, sai do lugar, peça para sair, faz alguma coisa, quebra o chip, troca o número, joga fora, muda de país, de cidade, faça alguma coisa para que você não esteja ali naquele dia, hora, momento, local que você costumeiramente cai. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmão, se você estiver santo, na viração deste mundo, na viração do dia, quando acabar a obra do Senhor, quando Deus vier buscar a sua igreja, se você estiver santo, Ele vai vir te encontrar no jardim. Mas se você estiver em pecado, adivinha só, Ele vai vir do mesmo jeito te encontrar no jardim. Só que a uns Ele dirão assim, vinde a mim, benditos do meu Pai. Volte para casa. Volte para a árvore da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Mas os que estiverem em pecados, a estes serão lançados nas trevas exteriores. Serão expulsos, porque Deus vai vir, irmão. Jesus, quando vier levar a sua igreja, ele não vem mais como o cordeiro mudo. Ele vem agora como o rei, como o dono do jardim, como aquele que criou tudo. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, deixa o infeliz do diabo de lado e se resolve com Deus. Senhor, eu estou escutando a sua voz aqui. Eu errei, eu pequei, eu já tenho um tempo relaxado, mas hoje eu quero escutar a sua voz aqui comigo, falando comigo. Que coisa maravilhosa. Você já imaginou se Adão, se Deus dissesse para Adão, quando você comer aquele fruto, você não vai mais poder escutar minha voz, você vai ficar surdo e mudo? Você já parou para pensar a situação? Mas ele não, você vai morrer, e ele morre. Porque a primeira morte de Adão é a morte moral. Eu não tenho mais moral para encontrar contigo. Por isso eu me escondi. Eu só escuto sua voz, mas eu estou com medo. A segunda morte de Adão é a morte espiritual. Ainda não é a morte espiritual eterna, é uma morte espiritual. Foi cortado o vínculo entre ele e Deus. Então ele não tem mais moral para chegar diante de Deus. Ele já não faz mais parte da beneficência, ele não tem mais como provar de tudo que Deus tem para ele pela frente. E agora ele está morto espiritualmente. Ele não tem mais o contato direto com Deus. E por último, Adão
depois dos seus 900 anos, 600, 700, 800 ou 1000 anos, ou 10 anos, ou 20, ou 30, ele vai morrer uma hora. Então ele tem essas 3 mortes. Primeira morte é moral, segunda morte espiritual e por último Adão morre fisicamente, mas ele morreu. Certo? Ele está morto para Deus. Por quê? Porque ele fez uma divisão. Então o primeiro ponto é escutar a voz de Deus, escute a voz do Senhor, não escute o diabo te acusando. Ah, porque você pecou, você errou. Sim, eu pequei, eu errei mesmo, mas eu não lhe devo nada, Satanás. Você não deve nada ao diabo, irmão. Todos os seus pecados e ofensas são contra o seu Criador. É contra Deus, não é contra o diabo. Você não deve nada ao diabo. Ele vai ficar ali te fustigando. Olha, você pecou, você errou, você caiu. Sim, e daí? Pequei, caí. Pode ser que eu peque e caia amanhã. Mas eu não premeditei a queda. Presta atenção. Não premeditei a queda, caí por erro meu, deslize meu. Mas eu vou escutar a palavra do Senhor, glória, dizendo para mim que eu tenho outra oportunidade. E derrotado é você, Satanás, que não tem oportunidade nenhuma de salvação. É assim que se entope a boca do diabo. Então, Senhor, eu escutei a sua voz, eu ainda escuto a sua voz, eu posso ouvir a sua voz, oh glória. Por isso que Ezequiel, capítulo 37, quando Deus diz a Ezequiel, será que esses ossos podem reviver? Ele, o Senhor, é o teu povo, é a tua geração, eu sei lá, é o Senhor que sabe. Ele diz assim, então diga para eles, ossos secos, ouvi a voz, a palavra do Senhor. Olha, irmão, começa com escutar, é osso, irmão. Não tem pele, não tem tendão, não tem nervo, não tem carne. É só osso. E Deus diz assim, não se preocupe que eu vou dar o jeito. Só são ossos, mas para chegar até o ouvido, precisa passar por várias etapas. Então, eu estenderei sobre vós tendão. Colocarei nervos. Estenderei pele sobre vós. Eu também vou fazer com que cada osso junte no seu osso. E sobre vocês, para vocês poderem escutar, eu enviarei o meu espírito e vivereis. Deus vai providenciar, mediante o arrependimento, Deus providencia todos os meios possíveis e imagináveis para a pessoa poder escutar a voz dele. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Veja, a fé vem pelo escutar. Não é esse escutar dizer assim, escutei. Não. Ouvir é mais profundo. Não é assim, escutei. Não. O ouvir é dar ouvidos, é entender. Porque a fé vem pelo entender. E o entender, como é que eu entendo? Como é que eu entendo as coisas? Eu só posso entender se for pela palavra de Deus. Você já viu alguém citar esse texto errado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Qualquer coisa que você disser aí, uma pessoa pode gerar fé. Se ela entender aquilo ali, ela pode gerar fé naquilo. Tem aí gente que tem fé nos TJ, fé nos times, fé nas facções, fé em não sei quem. Porque eles estão escutando, dando ouvido, desceu pro coração e está gerando fé neles. Agora, o ouvir, o dar a entender, o abrir o coração para Deus só pode vir pela própria palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, já que se a fé vem depois da pessoa ouvir, dar a entender o coração, então esse ouvir aqui, entender e buscar de todo o coração só pode vir se for pela palavra de Deus. Agora você entendeu. Olha que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Então, ouvi a tua voz no jardim. E aí depois que ele escuta a voz, o que ele faz? Ele teme. O que é temer é saber que daí vem alguma coisa, que agora ele está errado e que ele pode sofrer as consequências. Porque, qual é a minha situação? Depois que eu pequei, eu fiquei nu. É a confissão de Adão, irmão.
Adão está confessando: eu, infelizmente, fiquei nu. E porque eu estava nu, não tive coragem de me encontrar contigo, então eu escondi-me. Ah, ele não disse que a mulher fez a mesma coisa. Já que a direta era para ele, Deus falou direto com ele a primeira vez, Deus vinha visitá-lo, então ele assume a responsabilidade do erro dele, do pecado dele, que no início ele foi conivente com o pecado. Quando Eva deu para ele o fruto, não era para ele dizer assim, sim, tá certo, muito obrigado, não era para ele dizer, onde você achou isso? Isso está errado, não pode, você comeu é problema seu, eu não vou comer. Tá entendendo? Entendeu o mistério? Por isso que Jesus disse, olha, aquele que me aceitar, preste atenção, porque eu não vou trazer para vocês, não é a paz, é a espada, é fogo. É dissensão, eu vou colocar nora contra a sogra, filho contra pai, genro contra sogro, marido contra mulher. Veja, quando uma pessoa aceita Jesus numa casa, ele não aceita mais os pecados da casa, é problema de quem seja, pode ser o Papa de Roma em casa. Não, olha, a partir de hoje acabou isso aqui pra mim, não. Pode ser que vocês comam, que vocês bebam, que vocês fumem, que vocês se prostituam, que vocês assistam pornografia. Pode ser que vocês andem de shortinho curto pela rua. Pode ser que vocês falem palavrão. Pode ser que vocês. Eu não. Coma do seu fruto sozinho. Eu, a partir de hoje, só quero conta com a presença do Espírito Santo. Oh, glória. Eita, glória, que maravilha. Eu sinto a presença de Deus, irmão. Eu não sei você, onde você está aí, mas eu consigo sentir a presença do Espírito Santo onde quer que eu esteja, a qualquer momento que eu esteja, porque Ele está dentro de nós. Tá certo? Então, essa é a primeira oração da Bíblia. E nós vamos passear pelas orações aí. Tá certo? Então, a primeira oração da Bíblia é a oração de Adão e Eva, porque eles vão fazer a confissão ali. Mas eu creio que você já entendeu esta primeira oração, tá certo? Que Deus abençoe você, compartilhe com todo mundo que você quiser, possível e imaginável. E já já nós voltamos com a oração de Caim, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E tenho certeza que muita gente vai ser abençoado aí, tá? Ah, outra coisa, não perca essas aulas não, que eu vou dar aqui também. O norte, como é que você ora no monte. Ah, meu irmão, eu sei que muita gente aí vai despertar essa aula.